Querido irmão, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 9. Deixa aberta e nós vamos orar e depois leremos a porção da palavra do nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus, neste momento do culto temos a bênção de tomarmos a Tua palavra em nossas mãos para ler a mesma, na firme expectativa de que desde a leitura sejamos, ó Deus, alvos da atuação do Teu Santo Espírito, nos iluminando, dando-nos a graça, ó Deus, de aprender do Senhor, a fim de que vivamos para o Senhor. Orienta-nos em tudo, Pai, nós te pedimos. Dá-me a graça também, ó Deus, de com fidelidade explicar e aplicar esta palavra aos nossos corações. Assim rogamos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos ler então, irmãos, Josué capítulo 9. Eu queria que você acompanhasse comigo. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, heveus, jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué o arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis, aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Criate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes:
Por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a Josué, servo de Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amém. Meus irmãos, se olharmos a nossa vida, desde o dia em que nascemos, ou pelo menos tomamos conhecimento de quem somos, quando nós vamos tomar alguma decisão, temos por hábito consultar a Deus antes? Será que no nosso dia a dia, quer no que diz respeito às questões mais simples, até mesmo as complexas, quer aquelas que atinjam a individualidade do nosso ser, ou possam atingir a nossa família, a igreja, a sociedade na qual estamos vivendo, quer aquelas cujo efeito seja temporário ou permanente, presente ou futuro, temos o hábito de consultar a Deus antes de fazer as coisas? Eu creio que se você pensar um pouquinho, vai chegar à conclusão que não é assim. Pelo contrário, não serão poucas as oportunidades em que nos perceberemos decidindo sem saber qual é a opinião do Senhor, a orientação sobre aquela questão. Mas é interessante que do mesmo modo como a gente decide sem perguntar a Deus, quando a coisa aperta, dificulta, aí nós temos a postura inversa. Corremos logo para Deus para saber como desatar aquele nó que nós demos por nossa própria desobediência ou descaso, na medida em que decidimos as coisas sem consultar ao Senhor. Não é assim conosco? O que esse texto então nos ensina sobre isso? O povo do Senhor foi conduzido por Deus ao longo de 40 anos no deserto, rumo à terra prometida, entrou nesta terra de maneira miraculosa, ímpar. Nunca se ouviu falar o que aconteceu com esse povo. O rio foi cortado para que o povo pudesse passar pé enxuto. Muralhas foram derrubadas no grito. Nações foram vencidas. E tudo isso por graça do Senhor, que de maneira fiel cumpria a sua palavra para com o seu povo. Mas esse povo recebeu de Deus a orientação de que quando entrasse na terra prometida, não deveriam fazer aliança com povos pagãos. Isso está em Êxodo capítulo 23, também em Deuteronômio capítulo 7, explicitamente. Não faça aliança. Vocês entrarão lá com o propósito de julgarem este povo, porque a forma como eles vivem é uma abominação diante de mim. Eu reprovo esse proceder e vocês serão meus instrumentos para juízo desse povo. Então não é para deixar ninguém viver. E não é para fazer aliança. E Deus ainda vai adiante e diz: vocês não devem dar as suas filhas nem os seus filhos para casamento. Não entrem em aliança com eles, porque ao fazê-lo vocês se colocarão numa condição de risco. E os seus filhos, e certamente descendentes, serão encontrados adorando a deuses falsos, o que também eu não quero. Isso estava claro, foi dito repetidas vezes, mas ainda assim o que a gente vê é que o texto revela que o povo do Senhor não observou a lei de Deus,
e sem consultar a Deus, decidiram fazer aliança com os gibeonitas. Assim, nessa noite eu quero pensar com você acerca do seguinte tema: antes de tudo, consulte a Deus. E veja que eu coloquei tudo de maneira proposital, porque agora há pouco eu disse os tipos de decisões que nós podemos tomar. E qualquer decisão que você for tomar, você precisa consultar a Deus. E quando isto não acontece, que risco nós corremos? E aqui eu queria, à luz desse texto, considerar 3 consequências das decisões que nós tomamos quando não consultamos ao Senhor. Primeira delas, quando nós decidimos as coisas na nossa vida e não consultamos a Deus, nós estamos dando provas de que desprezamos a existência, a capacidade e o poder do inimigo. Decisões que são tomadas sem consultar a Deus, nós estamos desprezando a existência, a capacidade e o poder do inimigo. Observe comigo que já nos versos de número 1 a 3, você tem ali 2 posturas que são colocadas diante do leitor. A primeira delas é a postura da maioria dos reis da época, daquela região. Veja comigo que no verso 1 diz que esses reis, distribuídos pela região ali de Canaã, decidiram fazer algo. E o que é que eles farão, ou fizeram? Verso 2: se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra quem? Israel. Então a primeira atitude que os ímpios tomam, os inimigos do Senhor, é se ajuntarem. E aqui chama-nos a atenção algumas questões relativas a esse primeiro aspecto. A saber, esse povo era inimigo uns dos outros. Eles brigavam, eles guerreavam pelas terras, pelas possessões. Mas na hora que o povo de Deus chegou, o que é que eles fizeram? Se ajuntaram contra o Senhor. E às vezes a gente acha que isso não acontece, mas é o que temos nesse texto e em várias outras porções da Bíblia. E eu quero citar 2. A primeira delas está no Salmo 83, dos versos número 1 a 8. Ouça bem o que é que os inimigos fazem para guerrear contra o povo do Senhor. Diz assim, o salmista: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativos, ó Deus, inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam o quê? Aliança contra ti. Eles eram brigões entre si, mas na hora que o povo de Deus entrou, o que foi que eles fizeram? Aliança. Para quê? Para combater o povo do Senhor, para impedir o progresso, para dizimar. E esse mesmo padrão você observa em Atos capítulo 4, verso 26 a 31, quando esse ajuntamento se dá contra o Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ouça bem, Atos 4, 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra quem? O seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito que predeterminaram. Então a primeira coisa que a gente vê é que os inimigos existem e se ajuntam. Mas Israel, quando decidiu sem consultar o Senhor, ele desprezou isto. Há uma segunda postura dos inimigos, e esta agora refere-se ao que fizeram os gibeonitas. Veja o verso 3 comigo de Josué 9. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Mai, usaram de estratagema e foram e se fingiram o quê? Embaixadores.
E levaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Meus irmãos, esse texto, até o verso de número 15, mostra toda esta conversa que os líderes dos gibeonitas tiveram com Josué e os príncipes de Israel. E qual foi a estratégia que eles fizeram? Que eles adotaram? Se fingiram de necessitados. E olha bem como eles são sagazes. Primeiro eles iludiram por aquilo que os israelitas poderiam ver. Então eles foram com sacos velhos sobre os jumentos, sandália velha, roupa velha, odres velhos. Para quê? Para que as pessoas pudessem ver, observar e chegassem aqui à conclusão: de fato eles caminharam muito. Segunda coisa, eles mentiram. Disseram que era de longe, mas na verdade eles eram de perto, para enganá-los. Terceiro, omitiram o fato de que conheciam a realidade sobre a presença e ação do povo israelita ali em Canaã, dizendo o quê? Olha, nós ouvimos que quando vocês saíram do Egito, o que aconteceu? Nós ouvimos o que vocês fizeram do outro lado do Jordão com os reis, os 2 reis, mas eles não disseram o que ouviram acerca do que os israelitas fizeram em Jericó e Ai, ou seja, do lado de cá do rio. Por quê? Porque se eles vieram de longe, como que eles teriam notícia de algo que aconteceu tão presentemente? Então eles pensaram direitinho no que haveriam de quê? De falar. Então observe, irmãos, que quando Israel entra em aliança com os gibeonitas, eles desconsideraram a existência, a presença, a capacidade que o inimigo tem de nos atingir com estratégias diferentes, mas sempre com o mesmo intento: destruir o povo do Senhor. O apóstolo Paulo, vendo esse problema na igreja, certa feita alertou a igreja em Corinto sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo está no seguinte contexto: havia uma pessoa que foi disciplinada na igreja porque teve uma relação sexual ilícita, foi disciplinada e precisava ser readmitida, mas tinham reservas sobre essa readmissão. Então Paulo chama a igreja e diz: olha, vocês precisam readmitir. E por que ele argumenta? Ou melhor, de que forma ele argumenta? 2 Coríntios 2,11, ele diz assim: façam isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Aí veja o que ele diz, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, Paulo estava alerta, atento à presença, à atuação e poder do inimigo. Meus irmãos, quando nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor, nós negligenciamos a presença ou existência, a capacidade e o poder de quem? Do inimigo. Logo, ficamos vulneráveis. Vulneráveis. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, diz respeito a uma outra questão relacionada ao fato de tomarmos decisão sem consultar a Deus. O que ela revela? Revela que nós superestimamos a nossa vã capacidade. Por um lado a gente subestima a presença do inimigo e sua ação, e por outro a gente faz o quê? Superestima a nossa capacidade. Vã capacidade. De que forma? Quando os israelitas tomaram essa decisão, existiam 2 formas para eles poderem decidir, e elas deveriam estar de alguma forma conjugadas. A primeira delas seria a seguinte: eles decidirem pelo que estavam vendo e ouvindo, e também no conhecimento que tinham. Então vamos lá, os gibeonitas se aproximaram, começaram a falar com os representantes de Israel, Josué e os príncipes,
e eles haveriam de decidir, num primeiro momento, pelo que estavam vendo. O que é que eles viram? Um povo que estava aparentemente exausto, com roupas velhas, com sandálias velhas, com odres velhos, com pão seco e também bolorento. Então, se eles fossem decidir pelo que estavam vendo, certamente a decisão seria qual? De fato, esse povo vem de longe, e o que eles estão dizendo, o que é a verdade. Essa seria a forma mais direta. Eles ouviram isso e estavam vendo. Mas, irmãos, existe uma outra forma, que foi a que eles desprezaram. Qual foi? Era consultando a Deus. E isso deveria ser feito como? Tinha duas maneiras. Primeira, lendo o que estava registrado na palavra de Deus que eles tinham na época, que era o Pentateuco. Então eles tinham que ler. E se lessem, veria o quê? Não faça aliança com os povos. A segunda forma seria que o sacerdote tinha duas pedras, Urim e Tumim. E em toda a questão de dúvida no povo do Senhor, no meio do povo do Senhor, eles iam até o sacerdote e fariam a pergunta: nós entramos ou não em aliança com esse povo? E dependendo da pedra que saísse, a resposta seria sim ou não. A pergunta é: eles fizeram isto? Não. Por quê? Porque eles supervalorizaram os seus próprios sentidos, a sua experiência, em detrimento da vontade revelada do Senhor. Eles se superestimaram. Eu sei, eu tenho condição de avaliar, eu tenho experiência, não há como errar diante de tantas provas, pois foi exatamente o que aconteceu, eles erraram. Tanto é, que o verso 14 é claro nisso. Veja comigo: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram o quê? Conselho ao Senhor. Querido irmão, quando você decide as coisas na vida sem consultar a Deus, você está dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu confio mais em mim do que em Deus. Eu confio o quê? Mais em mim, no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu sinto, na minha experiência, do que em quem? Em Deus. E é interessante que a nossa confissão de fé, no capítulo 1, ela vai falar sobre a Escritura, e vai dizer que a Escritura, a palavra de Deus, ela é suficiente para a salvação e para a santificação. Não precisamos de nada mais, nada além disso. E aí é dito o seguinte, que tudo que é necessário para a nossa salvação e santificação, ou está claramente revelado na Escritura, ou pode ser dela lógica e claramente deduzida, ou deduzido. Então não precisa de nada mais. Então hoje nós não temos Urim e Tumim, mas temos a graça de nos aproximar de Deus em oração, e temos a sua palavra. E aí as crianças, as que participam da escola dominical, podem ter na memória um texto. Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 105. Salmo 119, 105. Olha que texto lindo para a nossa vida no que diz respeito às nossas decisões. Por que nós deveríamos considerar sempre isso? Salmo 119, verso 105. Eu queria que você abrisse, mas não lesse. Vamos ver se você tem de cor. Vamos lá? Lâmpada é a tua e... Então, se você quer andar sem tropeçar, sem tomar decisões erradas, sem entrar em vielas, beco sem saída, sem atrapalhar a sua vida por causa de decisões que você toma com base nos seus critérios, use a palavra de Deus. E aí você decidirá acertadamente. Porque a palavra de Deus é o quê? É lâmpada para os nossos pés
e é luz para o quê? Para o nosso caminho. Então, às vezes, você pode se perceber como aquela pessoa que está andando no escuro, mas se você tomar a lâmpada do Senhor, você verá o seu caminho e saberá o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. Mas esse texto nos ensina uma terceira coisa. Por favor, volte para Josué 9. E esta é a última. É que quando nós decidimos as coisas sem considerar, sem consultar o Senhor, isto revela que nós não pensamos nas consequências dos nossos o quê? Atos. Olha que coisa. Veja comigo o verso número 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio quê? Deles. Quanto tempo durou a mentira? 3 dias. Durou até muito, né? Tem mentiras que duram mais, mas elas não duram eternamente. 3 dias descobriram. E aí botou a mão na cabeça. Ih, rapaz, decidimos errado. Fazer o que agora? Agora, colher as consequências. Quais? Primeira, vergonha. Os líderes de Israel, quando descobriram isso, eles ficaram o quê? Envergonhados, porque foram enganados por ímpios. Veja comigo o verso 22, assim: chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Então a primeira consequência que trouxe foi o quê? Vergonha. Eu não sei como está você, viu? Mas quando você toma uma decisão errada na vida, e quando eu digo errada, estou falando pecaminosa, sem consultar a Deus. Quando você vai conversar com uma pessoa que interagiu com você nesse processo, você fala com ela olhando para os olhos, você baixa a cabeça. Porque decisões erradas, irmão, pecaminosas, geralmente nos envergonham. Porque revelam quem nós somos. Não somos tão sabidos como pensávamos que eram, ou sábios. A gente achava que era sabido. Mas nem sabe, nem sabido. Revela que a gente não conhece tudo como a gente dizia conhecer. Que era tão dono da situação como a gente julgava ser. Então elas trazem o quê? Vergonha. Primeiro efeito. Segundo efeito, a gente vai ter que conviver com a murmuração das pessoas que foram afetadas por nossa decisão errada. Olha aqui comigo, por favor, o verso de número 17. Pois partindo os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, toda vez que a gente toma uma decisão errada, sem consultar a Deus, nós temos que estar preparados para as murmurações que decorrerão das nossas decisões erradas. Quer ver um exemplo? Se o esposo toma uma decisão errada, sem consultar a Deus, a mulher descobre, ou o inverso, a mulher toma uma decisão errada, sem consultar a Deus, e o esposo descobre. Aí depois que o negócio fecha o tempo, dá tudo errado, embola a família toda, aí nós temos que conviver com aquela fala triste. Eu te avisei. Eu te disse, está vendo? Está vendo em que situação você colocou a gente agora? E seria resolvido se antes de decidir nós fizéssemos o quê? Consultássemos a Deus. Terceira consequência do nosso ato. Primeira é vergonha. Segunda é conviver com a murmuração. Terceira é conviver com o problema. Consequência dele, qual é?
Quando os israelitas descobriram que os gibeonitas tinham morrido, o desejo do povão era: despede esse povo, mata logo. Mas aí Josué e os príncipes disseram o seguinte: nós não podemos, porque nós juramos que eles viveriam. Então nós não podemos quebrar o juramento. Aqui tem uma lição importante: é que a gente não resolve um erro com o outro. A solução que o povão deu foi qual? Dá cabo e vai-se embora. Resolve logo esse negócio. Aí Josué disse: não, nós não podemos fazer isso. Aí o que foi que Josué fez? Agora não vamos matar, mas eles agora serão escravos. E vão ser escravos, rachadores de lenha e carregadores de água para sempre no meio do nosso povo. Então todos os dias que o povo de Israel estivesse passeando lá pela cidade, que olhasse para um gibeonita, ia lembrar do quê? Oh, você está aqui no nosso meio porque o quê? Porque nós decidimos sem consultar a Deus. Ia ser uma marca. O que fazer? Quando nós decidimos sem consultar a Deus, por vezes teremos que conviver permanentemente com as consequências do nosso erro. Deixe-me dar um exemplo. Na Escritura nós temos duas alianças muito fortes, uma certamente infinitamente maior do que a outra, que é a aliança de Deus conosco, ok? Deus fez aliança conosco, não muda, permanece conosco. Deus não mente, vai ficar conosco até o fim. A segunda aliança é o casamento, é uma aliança entre um homem e uma mulher, é isso que a Bíblia diz, e somente assim é casamento. Mas tem gente que quer casar e fica encantado pelo que vê, ou pelo que ouve, e não consulta a Deus antes, não é? Agora há pouco eu disse no culto anterior, né? A mulher se encanta com os cachinhos de ouro. Olha o cabelo dele como é lindo, os cachinhos dourados, lindo. Olha a voz como é aveludada, tão bonzinho. É. E aí o homem olha para a mulher do mesmo jeito. Olha como ela tem uma voz melodiosa. Então você se encanta pelo que vê, mas esquece de consultar a Deus se aquela decisão é a correta. Aí casou. 3 dias depois, quando muito, descobre que não era bem assim. Se você for pelo conselho do povão, o que é que o povão diz? Manda embora. Nos nossos termos seria o quê? Divorcia. Está aí divórcio para isso. Mas se você for seguir o conselho de Josué, o que é que você vai ouvir? Agora, se o crente quiser, o descrente quiser apartar-se, que ele se aparte. Deus vos tem chamado à paz. Vai ter que conviver com isso. Só que quando você casou, que estava ali tirando as fotos, partindo o bolo, você pensou nas consequências disso? Você considerou isso? Você pesou isso? Isso só mostra, irmãos, que quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus, nós jamais saberemos as consequências dos nossos atos. E geralmente elas são desastrosas. E por vezes permanente. Por isso que esse texto é tão importante para mim e para você hoje. Porque quando nós decidimos algo na nossa vida, qualquer decisão, da mais simples da mais complexa, quer de coisas terrenas, quer de coisas celestes, quer temporárias, quer eternas, quer que envolvam a nossa vida como indivíduo ou a nossa família, precisamos consultar ao Senhor. Porque se não fizermos assim, nós estamos desprezando a realidade da existência e poder do inimigo. Nós estamos nos superestimando, achando que a gente pode decidir tudo e não podemos. E não contabilizamos os efeitos da nossa decisão.
mas depois queremos chorar. E chora muito. Diante disso, pense um pouquinho sobre a sua vida e veja quantas vezes você decidiu algo errado, não consultando a Deus, e está convivendo com isso até hoje. Pense nisso. Então esse texto nos ensina que antes de qualquer coisa, antes de tudo, consulte quem? A Deus. Amém. Consulte a Deus. Não se esqueça disso. Isso vale para a criança, isso vale para a Aninha, isso vale para o Guilherme, isso vale para o Arthur, para o Benjamin, isso vale para os adolescentes, Andressa, Rainara, Marcelo, isso vale para os adultos, isso vale para o solteiro, para o casado, isso vale para mim, para os meus irmãos presbíteros. Devemos consultar a Deus. E sempre teremos a melhor resposta para as nossas questões. Faço ou não faço, Senhor? Faço ou não faço? Diante disso, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, não seja arrogante, não seja soberbo, não seja aquele humilde que no fundo é arrogante, que diz que não quer incomodar o Senhor. Eu vou incomodar Deus com isso. Meu filho, você acha que Deus se incomoda quando o seu filho sinceramente pergunta a ele o que ele deve fazer? Você não vai incomodar o Senhor, não. Na verdade, Ele é o primeiro que quer que você, tudo a Ele pergunte. Então, por favor, seja mais humilde. E pergunte a Deus o que você tem que fazer, não decida sozinho. E se você está em dúvida, ainda mais humildade. Procure alguém que seja um crente maduro, fiel ao Senhor, e pergunte. Agora não pergunta a essas pessoas que ficam recebendo essas revelações não, viu? É alguém que saiba ler a Bíblia, interpretar corretamente e aplicar. Alguém que tenha vida de comunhão com Deus, que a vida é reta diante do Senhor, que tenha bom testemunho entre os crentes. Não saia por aí perguntando a qualquer doido não, por favor. Porque certamente você não terá boa instrução. E não venha dizer que Deus fala até por meio de uma mula. Porque isso é ignorância bíblica. Pergunte a Deus. Seja humilde. Pergunte a Deus. Senhor, eu saio ou não desse emprego? Senhor, eu caso ou não caso? Senhor, eu mudo ou não me mudo? Senhor, como é que eu faço isso com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha... Senhor, como é que eu faço? Pergunte a Deus. Segunda coisa. Irmão, os gibeonitas fizeram isso. Por quê? Porque eles tinham medo de morrer. Agora, olha que coisa interessante, viu, essa comparação. Raabe também estava com medo de morrer, não estava? Qual foi a solução que Raabe encontrou para não morrer? Olha, o seu Deus é o que eu creio também, e eu quero que você livre a mim e a minha família. Então eles entraram em aliança. Ela fez a proposta correta. E os gibeonitas fizeram como para resolver o problema de morrer? Com mentira. Como é que a gente vai escapar da morte? Mentindo. Então eles quiseram resolver um problema com outro problema. Com um pecado.
E meus irmãos, Deus é tão maravilhoso, que este não é o padrão bíblico. Como é o padrão bíblico? Nosso primeiro representante, Adão, trouxe para nós um problema, não foi? Lembram disso? Não foi? Caiu, e nele nós caímos. Nosso segundo representante, ou segundo Adão, Cristo, tinha um problema que não foi dele. Mas como foi que ele resolveu? Com mentira ou com verdade? Com vida santa ou com pecado? Com vida santa. Como é que Deus então resolveu o problema dos gibeonitas? Já que eles pioraram. Olha a graça de Deus. Primeiro, Josué fez eles o quê? Carregadores de água, rachadores de lenha e escravos. Para trabalhar onde? Na casa do Deus de Josué. Então a condenação deles é a seguinte: deste dia em diante, vocês serão obrigados a toda vez que tiver culto, vocês participarem, trazendo a lenha, a água e carregando o que for necessário para carregar para o culto. Então todo dia os gibeonitas estavam sendo o quê? Evangelizados. O problema dos gibeonitas foi resolvido com o evangelho. E olha, se vocês pensam que o trabalho era pequeno, lembre, quando Salomão foi dedicar o templo, quantos bois ele sacrificou? Só de bois. Pense aí na quantidade de lenha para todos aqueles bois que foram sacrificados. Só os bois. Era muita lenha. E todo dia tinha culto. E todo dia eles viram: alguém morreu para que eu fosse salvo. Eu quis me salvar mentindo, mas alguém será morto para, na verdade e em verdade, me salvar. Que lição preciosa, não é? Não resolvemos o problema do pecado com mentira, a morte e o problema do pecado, mas com o evangelho. Segunda manifestação da graça. O povo de Israel pecou porque não consultou a Deus para decidir, não foi? E eles deveriam ser o quê? Consumidos. Porque pecaram contra o Senhor. Mas Deus, por sua misericórdia, faz-os permanecer vivos. E eles não se desviaram do caminho finalmente, porque Deus os preservou. E temos mais uma vez aí a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Em que medida? Às vezes nós cometemos erros terríveis, cujo fim seria afastar-nos finalmente do Senhor, mas por misericórdia, nós convivemos com a consequência do pecado, mas ainda como salvos em Jesus Cristo. E isto tudo é graça de Deus na nossa vida. Irmão, quando você ler novamente esse capítulo 9 de Josué, lembre-se disso. Antes de tudo, consulte ao Senhor. Que Deus permita que na sua vida seja assim. Em tudo, consulte ao Senhor.